6. O ouro post-apocalíptico capítulo 26. O intermediário autor, Estrela da Manhã. Tradutor, Shujin TT, sublinhado Min. Editor, Shujin S. Liz. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Bem-vindo, você deve ser o Sr. Jiang, meu amigo do misterioso Oriente. Depois que Jiang Shen entrou na sala, viu um homem branco de cabelos loiros e cacheados se aproximar dele com um sorriso amável. Ele usou um gesto de mão que aprendera em um dos filmes de Kung Fu e cumprimentou Jiang Shen. Embora branco, o rosto do Sr. Robert não chegava nem perto disso. Sua pele parecia áspera como uma lixa. No entanto, sua compostura e aparência limpa faziam Jiang Shen sentir seu respeito. Prazer em conhecê-lo, você deve ser o Sr. Robert. O Sr. Bruce o apresentou a mim. Jiang Shen se sentiu um pouco estranho, mas retribuiu um gesto. Para ser sincero, foi estranho usar o jeito estrangeiro de cumprimentar os outros. A ideia era um pouco confusa, mas foi o que aconteceu. Bruce é um cara legal. Ele levou um tiro por mim no Oriente Médio. Foi um prazer reencontrá-lo, e como diz o famoso provérbio, o amigo de um amigo é meu amigo. Estou certo? O Sr. Robert estendeu a mão. Claro. Seu é extraordinário. Jiang Shen segurou a mão do Sr. Robert e apertou com firmeza, expressando seu choque. Embora Jiang Shen não soubesse se o que o Sr. Robert disse era realmente um provérbio. Ah, claro. Sempre tive um grande interesse por este misterioso reino oriental. Há oportunidades em todos os lugares. O olhar do Sr. Robert pousou em Jiang Shen, e então ele gesticulou graciosamente. Por favor, entre, meu amigo. Tenho um Lafite de 1982. Queria experimentar há muito tempo. Não posso recusar esse convite. O vinho tinha um sabor diferente do vinho oferecido pelo hotel. O líquido vermelho sangue exalava uma fragrância requintada de tempo. Mesmo para alguém como Jiang Shen, que não tinha experiência em degustação de vinhos, ele ainda sentia a diferença. O homem que estava ao lado do Sr. Robert estava silencioso como uma rocha. No entanto, Jiang Shen percebeu a natureza monstruosa por sua estatura. Ele usava óculos escuros, mas seu nariz proeminente indicava que era eslavo. Sua aura de urso talvez indicasse que ele vinha de um país soviético. Meu guarda-costas, Nick Belarusian. Nos conhecemos em Cannes. Ele também é um cara legal e responsável pela minha segurança. O Sr. Robert notou o olhar de Jiang Shen. Bruce é um cara legal, mas a Blackwater International às vezes faz negócios obscuros. Eles também são próximos demais da FBA, então tive que encontrar outro parceiro. Apesar da conversa girar em torno dele, o guarda-costas em forma de estátua não demonstrou nenhuma reação. Seu negócio é perigoso? Jiang Shen sentou-se na cadeira e mudou de assunto casualmente. Ouvi de Bruce que você é um intermediário renomado na União Soviética. Petróleo bruto e ouro. Com certeza. Além do petróleo bruto e do ouro, relativamente seguros, às vezes preciso obter armas de fogo para o meu empregador. Se eu conseguir alguma coisa delas, sempre haverá alguém querendo me matar. O Sr. Robert acendeu um charuto. Ofereceu um também a Jiang Shen. Seu país tem um controle rigoroso de armas, o que me fez sentir como se estivesse no paraíso. No entanto, os bons tempos são sempre passageiro. Tem um voo para a África do Sul às 15 horas. Tem certeza de que tem tempo suficiente? Jiang Shen olhou para o relógio. Já eram 11 horas. Não se preocupe, o Sr. Robert acenou com a mão e sorriu. Em seguida, sentou-se ereto. Estou muito interessado nos negócios do Sr. Jiang. Posso ajudá-lo em alguma coisa? Jiang Shen fez uma breve pausa. Tirou a poeira do charuto e sentou-se também. Espero que não haja confusão aqui, meu amigo. Por acaso, ouvi sua conversa com Bruce ontem à noite. Foi um acidente, mas negócios sempre brotam de ocasiões. Tenho procurado oportunidades aqui no Extremo Oriente e ainda estou explorando. Meu instinto me diz que podemos ser ótimos parceiros. Jiang Shen não fez alarde sobre bisbilhotar. Com um leve interesse, continuou a conversa. Por exemplo, Sr. Jiang, as empresas são pagas em ouro, certo? No entanto, que eu saiba, a lei do seu país proíbe a venda em grande escala de ouro porque isso atrairia a atenção do governo. Principalmente ouro sem comprovação de propriedade. Parece que o Sr. Robert conhece profundamente as leis do nosso país. No entanto, não há problemas em vender ouro na União Soviética.
Jiang Shen assentiu sem discordar do comentário. Claro que há problemas. Embora na Arábia Saudita, falemos com a lei e com evidências, não com política. Tenho uma equipe profissional para lidar com esse tipo de questão. Mesmo que eu tenha um pequeno problema com a FBA agora, ainda estou aqui conversando com você, certo? Com um sorriso misterioso, ele continuou: como faço isso? Deixe-me dar um exemplo. Criei uma empresa de fachada na Arábia Saudita. Recebi um lote de petróleo bruto do Irã. De acordo com a sanção, minha ação é contra a lei. No entanto, se o petróleo bruto for vendido por meio da minha empresa de fachada na Arábia Saudita, a venda dele no mercado internacional será legal. Se você já me disse isso, não está com medo. Jiang Shen entendeu imediatamente o porquê. Com um guarda-costas tão forte, ele devia ter uma equipe de segurança forte. Agora ele tem uma compreensão clara dos negócios do Sr. Robert. Este intermediário tem a capacidade de acessar o mercado negro. Parece que temos uma oportunidade de parceria. Jiang Shen sorriu. Sou um empresário honesto, disse o Sr. Robert, vendo que seu acordo estava fechado, e um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. Aceito ouro independentemente da quantidade. Contanto que seu ouro seja vendido por meio da minha mineradora na África do Sul, ele será legal ao entrar no mercado internacional. Você não precisa se preocupar com os detalhes. Pode simplesmente me vender o ouro. Cobro uma taxa de processamento de 9%. Jiang Shen pensou nisso. 9% não era muito para começar. Todo seu ouro não tinha custos associados. Seria aceitável vender uma pequena quantidade para a loja de ouro, mas se ele oferecesse 10 toneladas de ouro, poucas lojas de ouro ousariam aceitá-lo. Mesmo que vendessem lotes menores, havia uma grande chance de ser suspeito. O tal Liu Ansan também lhe dava uma sensação de cansaço. Ele provavelmente também não era tão limpo assim. É sempre melhor ter cuidado. Embora vender ouro para estrangeiros seja considerado contrabando, o Sr. Robert provavelmente já sabe como. O Sr. Robert viu que Jiang Shen estava em silêncio. Ele também não tinha certeza se os 9% eram altos demais. No entanto, esse negócio não era isento de riscos. O capital para comprar o ouro seria um valor problemático. Se o valor ultrapassasse os $20 milhões, ele precisaria tomar um empréstimo privado para financiar o negócio. Os juros não seriam baixos. Entretanto, se Jiang Shen possuísse uma grande quantidade de ouro, ele poderia reduzir a taxa em uma porcentagem. Quando o Sr. Robert estava prestes a baixar o preço, Jiang Shen de repente abriu a boca. Sem problemas, mas tenho uma condição. As palavras de Jiang Shen surpreenderam o Sr. Robert a princípio, mas um sorriso alegre surgiu. Posso garantir a qualidade do ouro. É o ouro 24 quilates a que vocês costumam se referir. Acredito que vocês também tenham a expertise necessária para determinar isso. É claro que o ouro no banco seria autêntico. No entanto, vocês são responsáveis pelo transporte. Eu só transportarei o ouro para um local dentro do país. Além disso, vocês devem pagar em dólares americanos, na hora. Não assumirei nenhuma outra responsabilidade após a conclusão da transação. Sem problemas, meu amigo, concordou o Sr. Robert sem hesitar. Parece que chegamos a um acordo. Claro, saúde. Jiang Shen estendeu a mão alegremente. Saúde. O Sr. Robert alegremente segurou a mão de Jiang Shen enquanto ambos se levantavam. Aqui está meu cartão. Se estiver pronto, por que não combinamos um horário no futuro? Além disso, seria melhor abrir uma conta bancária na Suíça, é mais conveniente. Com certeza, desejo-lhe boa sorte. Posso saber um pouco mais sobre o seu histórico? Quanto o senhor pretende vender, Sr. Jiang? Vou ter que preparar liquidez suficiente. O Sr. Robert fez essa pergunta um tanto invasiva para se preparar para o pior. Ah, sem pressa. Te ligo no dia 15 de julho. A quantidade provavelmente é de algumas toneladas. Jiang Shen saiu da sala e deixou o Sr. Robert atordoado. Seu rosto estava completamente inexpressivo. Ele nem percebeu que havia deixado cair seu charuto caro. Algumas toneladas. Nas condições atuais do mercado, uma onça de ouro era negociada aos $1.350. Uma tonelada de ouro custaria os $43.402.500. Com uma taxa de processamento de 9%, ele lucraria os $10 milhões com apenas 3 toneladas de ouro. Isso é ridículo. 9%. O dinheiro mais fácil da sua vida.
algumas toneladas de ouro. Ele teria feito isso com 7%. Quão rico era Jiang Shen a ponto de nem sequer negociar. Isso também reforçou a suposição do Sr. Robert de que o ouro era definitivamente de fontes ilegais. Que tipo de negócio ele está fazendo? Ele roubou o Banco Central. Aí, meu Deus! O Sr. Robert demorou um pouco para se recompor. Então, ofegante, disse, aí, meu Deus, vou ficar rico. Ele só ganhou meio milhão vendendo 10.000 barris de petróleo em bruto, correndo o risco de o exército da União Soviética reter o carregamento. No entanto, Jiang Shen decidiu o destino de um negócio bilionário em poucos minutos. Nick, você acha que nosso amigo do Extremo Oriente é confiável? Murmurou o Sr. Robert, como se ainda estivesse sonhando. Ele sabia que Nick não entendia de negócios, mas precisava de alguém que lhe dissesse que aquilo não era um sonho. Desculpe, chefe, não sei muita coisa. Bruce esperava a resposta de Nick. Ficou em silêncio antes de continuar. No entanto, sei que este homem é perigoso. Sério? Ele sabe artes marciais? O Sr. Robert riu da declaração. Ele fez uma pose engraçada, como se fosse Bruce Lee. Nick encarou o chefe pretensioso e balançou a cabeça. Ele o conhecia muito bem. Sempre que Bruce estava animado, ele fazia poses engraçadas para expressar sua empolgação. Pelo instinto de um soldado, esse cara é mais forte que o Bruce. Era seu trabalho garantir sua segurança. Por isso, ele deu sua opinião honesta. O Sr. Robert ficou surpreso com o comentário. Ele não é um comerciante. De jeito nenhum, meus instintos geralmente estão certos. Nick hesitou por um momento antes de continuar. Talvez ele seja um comerciante, mas sua técnica de combate é bastante forte. Meus instintos me dizem que, mesmo que ele não consiga me derrotar com armas de fogo, somos 50 a 50 no combate corpo a corpo. O Sr. Robert demorou um pouco para processar o comentário. Ele já tinha visto a habilidade de Nick antes. Em Cannes, quando ele vendeu armas de fogo para as forças governamentais com a permissão do governo da União Soviética, as forças civis o atacaram. Nick imediatamente sacou a arma do oficial ferido e usou as 9 balas restantes para trazê-lo de volta à segurança. Ele matou mais 10 militantes civis durante a troca de tiros. Agora Nick está dizendo que o poder de combate corpo a corpo de Jiang Shen é comparável ao dele. O Sr. Robert, de repente, caiu na gargalhada. Não é à toa que o Extremo Oriente é um reino misterioso. Por que não vamos para o Egito na próxima vez? Ah! Não é de se admirar que Jiang Shen não tenha contratado nenhum guarda-costas. Sua destreza em combate já basta neste país onde armas são proibidas. No entanto, isso não teve nada a ver com o acordo. O Sr. Robert é um comerciante honesto. Ele sempre acreditou que honrar acordos lhe traria retornos a longo prazo. Ele nunca fez nada que matasse a galinha poedeira. Mesmo que visse diamantes em um campo de refugiados na África nas mãos de uma criança faminta, ele só os trocaria por doces, não por balas. Afinal, uma bala é muito mais cara que um doce. O Sr. Robert nunca duvidou da capacidade de Jiang Shen de fornecer as poucas toneladas de ouro, nem teve a oportunidade de investigar seus antecedentes neste misterioso pedaço de terra. O que são os negócios sem o devido risco? O Sr. Robert estava disposto a fazer uma aposta. A atitude decisiva de Jiang Shen era definitivamente apoiada por toneladas de ouro. Além disso, ele não ganharia nada no final se fosse mentira. Um ouro post-apocalíptico capítulo 27. Aproveitando a vida, Jiang Shen ficou encantado. Agiu com calma e compostura durante a reunião, mas se animou ao sair pela porta. Em êxtase, era a única maneira que ele conseguia descrever seu humor. Ele conseguiu vender várias toneladas de ouro, algo que ele nunca havia imaginado. Seu plano anterior era separar o ouro em pequenas quantidades e vendê-lo para lojas de ouro. Embora fosse ineficiente e propenso a ser descoberto pelas gangues locais, era a maneira mais segura. Uma grande quantidade atrairia a atenção das autoridades, e elas poderiam forçar Jiang Shen a entregar todo o ouro. Eles estão sempre procurando maneiras de ganhar dinheiro com pessoas comuns. O quê? Este ouro é seu? Como você prova que este ouro lhe pertence? Claro, Jiang Shen não podia provar, já que o ouro realmente não lhe pertencia. Jiang Shen tinha certeza de que o governo divulgaria uma declaração dizendo que, embora o ouro não pertencesse ao governo, ele também não pertencia a Jiang Shen.
Ele pensou que conseguiria vender 100 milhões de dólares em ouro antes de ser descoberto, mas agora parece que isso não seria mais um problema. Se seu amigo estrangeiro o ajudasse a encontrar os meios para vender, tudo seria fácil. Ele só precisava abrir uma conta no banco sueco, e o ouro, avaliado em centenas de milhões, não seria mais um problema. Transportar ouro não era nada difícil. Uma tonelada de ouro equivalia a apenas 0,5 metro cúbico, o que custaria apenas meio cristal em energia para armazená-lo. Ao sair do prédio principal do hotel, Jiang Shen decidiu retornar à mansão. Liu Yao provavelmente ainda o esperava. Ele chegou à frente da mansão e viu Liu Yao sob a sombra das árvores. Liu Yao não estava de biquíni como da primeira vez que a viu. Em vez disso, vestia um vestido bege com um chapéu de renda. Sua presença podia ser sentida a quilômetros de distância. Ela sabia exatamente como atrair as pessoas, com a combinação de sua pureza e sedução. Por que você demorou tanto? Estou morrendo de fome. Liu Yao lhe lançou um olhar de flerte enquanto balançava sua cintura fina. Seu flerte não parecia nada encenado. Ah, vou te levar para comer. Jiang Shen abriu a porta da mansão e, cavalheirescamente, pegou a bolsa de Liu Yao. O que você quer comer? Não seja tímido. Eba! Quero comer no Glacier Ocean Restaurante. Liu Yao agarrou-se adoravelmente ao braço de Jiang Shen como uma namorada carinhosa. Ok. Eu te levo lá. Um sorriso radiante surgiu em seu rosto, satisfeita com a resposta de Jiang Shen. Ela abraçou o braço de Jiang Shen enquanto caminhavam em direção ao restaurante. Talvez ela estivesse atuando, ou talvez estivesse apenas seguindo seu coração. A divisão entre os dois era tênue demais para ser distinguida. O Glacier Ocean Restaurante é um restaurante renomado no Sheraton e estende sua influência ao resto de Sanya. O restaurante, com temática aquática, era cercado pela mistura do céu imaculado e do mar misterioso. Conjuntos de palmeiras e coqueiros exibiam a energia vibrante da natureza. A vasta coleção de vinhos exposta na entrada do hotel deixou todos os clientes deslumbrados. Os clientes foram rapidamente cativados pela sofisticação e classe do restaurante. A sala privativa no centro do restaurante era ainda mais sofisticada. O design em formato de aquário transformava o jantar em uma experiência única, como se estivessem no meio do oceano. Não havia necessidade de decoração extra, já que o reflexo das ondas criava a atmosfera perfeita. Jiang Shen e Liu Yao estavam sentados na sala privada. Ouvi dizer que a vista à noite é ainda melhor, mas a vista ao meio-dia também é impressionante. Jiang Shen saboreou o sabor fresco da carne de salmão e tomou um gole da deliciosa sopa de frango enxang. Iguarias enchiam a mesa, e ele ficou até deslumbrado com todas as opções. Esta lagosta de Boston está deliciosa. Liu Yao mostrou a língua, brincando. Ela usou seu dedo gracioso para dissecar a lagosta à sua frente. A beleza é algo que se pode verdadeiramente apreciar. Jiang Shen pegou um pedaço de marisco. A maneira como Liu Yao comia era extremamente agradável aos olhos. Ei, né? Ela fez beicinho enquanto continuava a lutar com a lagosta. Eu estava falando sobre a lagosta. O olhar fofo de Liu Yao não impediu Jiang Shen de provocá-la. Dane-se. Liu Yao não tinha muita fome, então escolheu pratos leves, porém refinados. A maior parte da comida foi para o estômago de Jiang Shen. Ele tinha um apetite comparável ao de dois homens adultos. Parece que você está em êxtase hoje. Ela esfregou o canto do mouse com um guardanapo enquanto olhava para os olhos vivos de Jiang Shen. De fato, assinei um grande acordo. Ele não escondeu nada. É? Achei que fosse por minha causa, brincou ela. Com um sorriso travesso, Jiang Shen se aproximou de Liu Yao. Qual o tamanho do negócio, na sua opinião? $1 milhão? Com os lábios vermelhos entreabertos, ela tomou um gole de vinho. Não se importava com quanto Jiang Shen ganhava, pois não tinha nada a ver com ela. No entanto, ela entendia o ego de um homem, já que Jiang Shen não estava escondendo isso dela. Ela fingiu estar curiosa. $1 milhão? É troco. Com as costas apoiadas na cadeira, Jiang Shen sorriu. Troco. Liu Yao olhou chocada para Jiang Shen. Pelo menos 100 milhões, respondeu Jiang Shen. Ele fingiu que não era grande coisa. Ah. Liu Yao cobriu o peito enquanto olhava com tristeza para Jiang Shen. Sem querer, cuspiu o vinho. Não acredito que você seja tão habilidosa, que pena. Liu Yao fez beicinho enquanto tomava outro gole de vinho. Jiang Shen sabia o que ela queria dizer com pena,
mas não mudaria de ideia. De jeito nenhum, eu lembro que usei minha habilidade real ontem à noite. Jiang Shen enfatizou as palavras habilidade enquanto olhava com um sorriso irônico para a expressão facial de Liu Yao. Liu Yao hesitou um pouco antes de entender o significado das palavras de Jiang Shen. Seu rosto ficou vermelho como o céu ao amanhecer. Perverter. O golpe suave que ela deu no punho de Jiang Shen não o incomodou nem um pouco. Após a refeição, Jiang Shen pegou a mão de Liu Yao e caminhou ao longo da piscina. Era uma piscina lindamente decorada. As palmeiras ao longo da borda adicionavam uma sensação de natureza à piscina. Sob o guarda-sol branco, havia espreguiçadeiras da mesma cor para os turistas que precisavam descansar. Achei que você não gostasse de lugares lotados. Liu Yao acompanhou Jiang Shen enquanto seus olhos cristalinos observavam seu rosto. Você tem razão, mas seria decepcionante se ficássemos apenas na mansão. Esta piscina é uma atração famosa em Sanya. Ah? Pensei que você fosse alguém sempre ocupado, perguntou Liu Yao, curioso. Pessoas ocupadas podem não gostar de lugares lotados, mas estou bastante satisfeito com esta cena. Por exemplo, a bela loira europeia ali. Jiang Shen mudou de assunto com um sorriso irônico. Meu biquíni não está bonito. Liu Yao levantou desafiadoramente seu peito tamanho D. Não é a mesma coisa. Cada um é diferente. Jiang Shen tentou explicar seu raciocínio. Se fosse sua namorada, ele não elogiaria outras mulheres, mas como não era o caso, não importava. O olhar de playboy de Jiang Shen fez Liu Yao querer gritar e rir ao mesmo tempo. Ela fez beicinho como uma namorada comprometida, enquanto usava o dedo para apertar a cintura dele. Ela controlou a força o suficiente para que Jiang Shen não se machucasse. Eu uso sutiã tamanho D. Você não acha que eu sou maior comparada àquela mulher? Depois de provocar Jiang Shen por um momento, Liu Yao ajeitou o cabelo enquanto levantava o peito novamente com um olhar sedutor. Quem sabe se elas são reais ou não? Jiang Shen zombou enquanto tocava furtivamente em seu peito. Então como você sabe que os meus são falsos e os dela são reais? Liu Yao insistiu na pergunta. Então são reais. Jiang Shen fingiu estar feliz. Hoje em dia, tudo pode ser falso. Então, Jiang Shen não achou que fosse real. Tolo. Você não percebeu depois de tanto tempo tocando? Liu Yao corou enquanto irritava com os olhos revirados. O olhar coquete deixou Jiang Shen excitado. Liu Yao corou ao notar o olhar invasivo de Jiang Shen. Embora as técnicas de Jiang Shen ainda fossem deficientes, com alguma orientação e sua resistência e tempo de recuperação duradouros, foi fácil desfrutar da sensação celestial. Liu Yao, é claro, não rejeitou o convite íntimo de Jiang Shen. Ela encarou Jiang Shen desafiadoramente enquanto usava um dedo para prendê-lo na gola. Então, caminharam em direção a um banheiro isolado no primeiro andar. A quê? Embora fosse uma pergunta, as mãos de Jiang Shen já agarravam a cintura fina de Liu Yao. Pervertido, vou gritar por socorro. Ela aparentemente culpou Jiang Shen com suas palavras, mas então rapidamente trancou a porta atrás de si. Não havia muito movimento na área. A maioria das pessoas estava em seus quartos ou na praia. Como era o banheiro, também não havia câmeras. O ambiente único fez com que Jiang Shen sentisse uma sensação peculiar. O rosto corado de Liu Yao indicava que ela provavelmente sentia a mesma coisa. Você vai ter que ficar quieta, Jiang Shen sorriu ironicamente enquanto sussurrava no ouvido de Liu Yao. Ele agarrou suas pernas macias e a penetrou. 2 horas depois, os dois saíram do banheiro. As pernas de Liu Yao estavam fracas enquanto ela se apoiava no ombro de Jiang Shen. Seu pervertido, você não poderia ter sido mais gentil? Ah, o jeito que você se agarrou na parede e cobriu a boca foi muito fofo. Jiang Shen riu enquanto se esquivava e agarrava as mãos que vinham em sua direção. Para um espectador, os dois pareciam um casal demonstrando afeição sem se importar com nada no mundo. Ela não sabia por quê, mas sentiu lágrimas nos olhos. Se eu... O quê? Por que você não me conta? Jiang Shen sorriu para Liu Yao, que queria dizer alguma coisa, mas parou. Está tudo bem. Liu Yao virou o rosto e lhe lançou um sorriso. O sorriso alegre até deslumbrou Jiang Shen por um instante. Não foi por causa de sua beleza. Aquele sorriso o fez lembrar dos tempos de colégio. Na idade da ingenuidade, livre de problemas. Uma época em que o estudar muito merecia reconhecimento. Uma época em que ser bom no basquete receberia elogios.
Jiang Shen lembrou que aquele sorriso pertencia a Shen Lele no filme, a garota descuidada e livre. O sorriso deixou a atriz coadjuvante com uma quantidade infinita de arrependimento e desespero. Estou entrando na trama. O que estou pensando? Sou uma mulher que ama dinheiro e sei que homens como você não gostam de mulheres como eu. Uma sem autoestima. Liu Yao abriu a boca levemente. Ela ainda segurava a mão de Jiang Shen, mas andava um passo à frente dele para que ele não pudesse ver sua expressão. É apenas uma escolha de vida. Eu nunca desgostei de você, respondeu Jiang Shen gentilmente. Ele não mentiu. Mas não consegue aceitar, certo? Liu Yao se virou de repente. Jiang Shen notou que seus olhos estavam levemente vermelhos. Ela está atuando. No entanto, Jiang Shen não estava disposto a mudar de ideia. Suspirou, querendo se explicar. Não precisa dizer nada. Liu Yao se virou com um sorriso radiante e lhe deu um beijo nos lábios. Ao ver a expressão confusa de Jiang Shen, pulou na frente dele e começou a andar sozinha. Eu sei e entendo. Uma garota como eu não é boa o suficiente para você. Só não desisti completamente ainda. De costas para ele, Jiang Shen não conseguia ver a expressão dela. Liu Yao teve que forçar um sorriso antes de falar novamente. E se, quer dizer, se a gente tivesse se conhecido 2 anos antes, quando eu ainda não tinha estreado, você teria se apaixonado por mim? Se eu me apaixonasse por você naquela época, você teria me escolhido. Jiang Shen pensou na pessoa que assistiu menor naquele ano com ele. Muito parecido. A pergunta calma e direta de Jiang Shen fez Liu Yao sentir-se inseguro. Ela se virou e forçou outro sorriso. Ela entendeu o que Jiang Shen quis dizer. Provavelmente não. Uma resposta honesta. Liu Yao, de alguma forma, se lembrou de seus tempos de universidade. Lembrou-se do garoto que usou 99 velas para escrever Liu Yao, eu te amo embaixo da janela do seu dormitório. Ela se comoveu por um breve segundo, mas ainda assim o rejeitou, pois ele não podia lhe proporcionar a vida que ela desejava. Liu Yao deu sua primeira vez a um diretor cujo nome ela nem queria lembrar. Ela fez isso em troca do papel de atriz coadjuvante. Ela não se arrependeu, pois recebeu $80 mil de salário, além de uma entrada na indústria do entretenimento. Porém, naquele momento, ela se arrependeu. Por algum motivo, aos seus olhos, Jiang Shen começou a coincidir com o garoto que ela rejeitou. Se o pobre Jiang Shen a tivesse convidado para sair 2 anos atrás, ela provavelmente nem olharia para ele. Não era uma questão de certo ou errado, mas apenas uma questão de escolha. Já que essas são férias conquistadas com muito esforço, por que pensar nessas questões incômodas? Disse Jiang Shen baixinho, interrompendo os pensamentos de Liu Yao. Você está certo, vamos aproveitar o banco. Um sorriso aliviado floresceu no rosto de Liu Yao. O sorriso era lindo. Exceto por uma joia brilhante pendurada no canto do olho. Silenciosamente, ela rolou e se misturou à areia. Entre as ondas e marés do Condado do Sul, era insignificante e minúsculo. Um ouro post-apocalíptico capítulo 28, o retorno nos últimos 5 dias. Os dois passaram cada momento em alegria. Liu Yao levou Jiang Shen a todas as atrações famosas. Eles fizeram de tudo, desde surfar na ilha Ozizou, aproveitar o sol na baía de Yalong, passear pela praia e até deixar nomes no cadeado de um casal. Liu Yao gravou o nome de Jiang Shen, mas Jiang Shen deixou o nome de Shen Lele. O momento mais feliz era sempre o mais breve, mas era agradável. Até que cada um seguiu seu caminho, Jiang Shen não viu mais tristezas ou lágrimas. Senhor, gostaria de uma xícara de café? A voz gentil da comissária de bordo interrompeu os pensamentos de Jiang Shen. Eu quero um, por favor. Ok, por favor, espere um momento. Logo, uma xícara de café fumegante estava diante de Jiang Shen. Ele olhou para o vapor que subia e sorriu. Afinal, foi uma viagem agradável. Será que algum dia encontrarei novamente? Ele pensou um pouco mais, e um sorriso ainda maior surgiu em seu rosto. Ele não sabia por que queria sorrir. Ele olhou para a nuvem imaculada do lado de fora da janela e para o profissional de meia-idade dormindo ao seu lado. Jiang Shen terminou a xícara de café ainda fumegante. Era amargo, mas um pouco doce. As breves férias em insônia chegaram ao fim. Jiang Shen saiu do aeroporto de Wangha com sua bagagem. O metropolitano barulhento. Ele respirou fundo o ar cheio de poluição e chamou um táxi. Para Bailian.
Sentado no banco do passageiro, Jiang Shen pegou seu celular Samsung quase obsoleto. Ele estava prestes a ligar para Xia Xiu quando notou uma mensagem. Weibo. Ele abriu o aplicativo Weibo, que não abria há algum tempo. Ficou surpreso ao descobrir que alguém o arroba. Menor, uma viagem agradável. Obrigado pela sua companhia @Jiang Shen. Junto com o texto, havia também a imagem de um avião decolando. Jiang Shen percebeu que era o seu voo. Essa garota foi até o meu terminal sem me avisar. Jiang Shen sorriu. Eles se despediram no aeroporto, mas ele não esperava que ela estivesse lá para vê-lo partir. Com um toque de narcisismo, Jiang Shen deslizou o dedo para cima na tela. Os comentários na parte inferior consistiam principalmente de pessoas se perguntando quem era Jiang Shen. Para começar, ela não era uma atriz famosa, então havia apenas alguns comentários. Ele pensou por um momento antes de responder meio brincando. Menor, eu realmente gosto da sua excelente atuação. Que tal eu investir em um filme e te convidar para interpretar a protagonista feminina? Maior. Menor, combinado. Você disse tudo. Maior. Resposta instantânea. Ei cara, você está no Weibo? Ah? Você também tem o Weibo? Perguntou Jiang Shen ao taxista. Claro, é bem divertido ver as pessoas criando memes online. Você está olhando o Weibo de uma celebridade, certo? Ei, sim, como você sabe? Jiang Shen perguntou curiosamente. Há um símbolo especial ao lado do nome deles. Olhe com atenção. O taxista guiou Jiang Shen com habilidade, mas, para ser sincero, o Weibo dessas celebridades é chato. Elas estão ocupadas demais para responder. Você deve ser novo aqui. Jiang Shen sorriu em concordância. Ele queria responder menor, você não tem como acreditar na minha piada, certo? Maior vírgula, mas a postagem já tinha sumido. O que acontece se uma publicação desaparecer? Eles apagaram, é comum. O taxista revirou os olhos como se fosse um especialista. Excluído, essa garota, Jiang Shen suspirou. A situação era estranha para ele. Afinal, é só um filme. Quanto custaria? Dentro do restaurante Jade, Jiang Shen esperava silenciosamente à mesa. Seus olhos brilharam assim que viu uma figura graciosa se aproximando. Ele fez um sinal para que a pessoa se aproximasse. Você finalmente apareceu. Nem atendeu o celular. Xia Xiu encarou com severidade. O sorriso em seu rosto deixou Xia Xiu furioso. Ela tem cuidado da empresa nos últimos dias. Ela até usou seu próprio dinheiro para garantir que tudo fosse concluído no prazo. Para garantir a conclusão da tarefa de Jiang Shen, ela teve que encontrar advogados, escritórios e bancos. Ela até foi ao futuro escritório deles. No entanto, ele não estava em lugar nenhum. Jiang Shen deixou todo o trabalho sujo para ela e saiu de férias sozinho. Ela respirou fundo para impedir uma explosão emocional quase inevitável. Não fique tão emotiva, eu te levo na próxima vez. Sun é um lugar lindo. Jiang Shen sorriu, sem nenhum sinal de culpa. Esta é a sua empresa. Você precisa pelo menos comparecer alguma coisa. Você deveria vir comigo ao escritório esta tarde. Tenho todos os documentos aqui. Dê uma olhada. Ela colocou a sacola na mesa e ignorou o convite de Jiang Shen. Muito obrigado. Jiang Shen não pegou os documentos. Em vez disso, encarou genuinamente o rosto inexpressivo de Xia Xiu. Pelo menos você tem um pouco de consciência, sibilou ela. Embora seu rosto ainda parecesse frio, Jiang Shen sentiu que ela não estava mais com raiva. Vou com você à tarde. Não vamos falar de trabalho. Peça o que quiser, esta é por minha conta. Ah, você pagou as taxas, certo? A empresa vai te reembolsar. Xia Xiu não se mostrou humilde e imediatamente pediu alguns pratos. Ela olhou para Jiang Shen, mas não viu nenhuma leve mudança em seu rosto sorridente. Estava frustrada. Isso foi ineficaz, ela pensou, pois não conseguia extravasar sua raiva. Jiang Shen não percebeu sua intenção. Ainda lhe restavam $100.000, o que superava em muito suas expectativas. Há algo te incomodando. Embora mantivesse uma expressão séria, Jiang Shen percebeu que ela estava um pouco distraída. Sim, estou preocupado com o futuro da empresa. Xia Xiu foi direto ao ponto. Se nossa estratégia é usar tecnologia avançada, não temos como obter vantagem competitiva como novatos. Mas as novas empresas não têm mais oportunidades de crescimento. Com a preocupação dela em mente, Jiang Shen respondeu.
Isso é para uma empresa com uma forte vantagem competitiva. Xia Xilu encarou Jiang Shen, que não demonstrou nenhum sinal de preocupação, com uma expressão de derrota. Você entende de tecnologia? Provavelmente nem se lembra de cálculo. Isso é mesmo uma pergunta. Jiang Shen riu. Quem se lembra dessas coisas depois da formatura? Só porque eu não entendo não significa que os outros não entendam. Você não precisa se preocupar com pesquisa e desenvolvimento. Vou te dar uma dica. Toda empresa não tem um foco, como o desenvolvimento de jogos. Podemos simplesmente partir dessa ideia e entrar no mercado de celulares depois do nosso sucesso. Pare por aí. Xia Xilu interrompeu o discurso de Jiang Shen. Ela esfregou as têmporas. Jogos para celular? Jogos para web? Ou jogos multijogador online massivos para PC? Com base na situação atual do mercado, recomendo jogos para celular. Em relação ao mercado de celulares, é ótimo que nosso fundador tenha uma visão para o futuro, mas um passo de cada vez é fundamental para o crescimento sustentável. Claro, então faremos um passo de cada vez. Ele acenou casualmente. Além disso, esta não é apenas a minha empresa, mas também a sua. Vou te dar 5% de participação na empresa, então continue com o bom trabalho. Só anos depois é que Xia Xilu percebeu a enorme riqueza que lhe foi dada. É claro que isso foi consequência. À tarde, Jiang Shen foi à agência com Xia Xilu para cuidar da papelada. Xia Xilu tinha, de fato, a qualidade de seu secretário. Jiang Shen só precisou assinar alguns documentos antes da aprovação. Xia Xilu cuidou de todo o processo tedioso. Jiang Shen ficou extremamente satisfeito. Ele não estudou administração de empresas, então seu conhecimento na área era extremamente limitado. O melhor tipo de presidente, em seu mundo ideal, era aquele que só precisava definir a direção da empresa. Um seu confiável cuidaria do resto. Se tivesse que considerar todos os detalhes, ficaria extremamente frustrado. Xia Xilu se saiu excepcionalmente bem nesse ponto. Ela preparou tudo com antecedência. Eles só precisavam de um contador de meio período para concluir o processo tributário. Jiang Shen aceitou a recomendação de Xia Xilu para contratar um contador de meio período. Eles só precisavam pagar $200 de salário por mês. A maioria das novas empresas fazia isso no estágio inicial. Depois que tudo foi concluído, já eram 5 horas. Jiang Shen aproveitou a oportunidade para tratar Xia Xilu novamente antes de seguirem caminhos separados. Com a estabilidade financeira e a crise da dívida resolvidas, Xia Xilu voltou para seu apartamento original. Jiang Shen também retornou ao seu apartamento habitual. Ele pegou sua bagagem e voltou para seu apartamento. Ele atualizou seu Weibo enquanto estava deitado na cama algumas vezes e provocou Liu Yao por um tempo antes de voltar ao assunto real. Ele teve férias agradáveis, mas seu retorno também se aproximava. Portanto, era preciso se preparar. Ele procurou comida no Taobao. Comida enlatada era a principal escolha devido à facilidade de armazenamento. Encomendou 2 caixas de carne bovina, suína e peixe. Depois, para uma dieta balanceada, também comprou latas de vegetais e frutas. Por fim, comprou também macarrão instantâneo e biscoitos. Não pretendia comê-los, mas seria inteligente vendê-los. Além disso, Jiang Shen comprou um monte de roupas femininas. Não se confunda, ele não tinha nenhum fetiche estranho. Ele encomendou algumas para Sun Jiao e Yao Yao. Em 2 dias, o entregador entregou as pilhas de caixas, quase do tamanho de uma montanha, no casa de Jiang Shen. Ele generosamente tirou notas de $200, e o entregador alegremente transportou as caixas para ele. Ainda bem que ele não tinha móveis, pois as caixas tornavam impossível se movimentar pela sala de estar. Com uma lixa na mão, ele começou a trabalhar. Ele removeu os dados de fabricação e a localização da lata e a jogou na dimensão de armazenamento. Embora tedioso, ele não tinha outra escolha naquele momento. Seria melhor se ele pudesse receber as remessas diretamente das empresas de embalagem, sem nenhuma imagem ou logotipo. O tamanho do depósito aumentou substancialmente. Conseguiu acomodar o tamanho de metade de uma sala de estar cheia de caixas. Jiang Shen imaginou que tivesse a ver com a vacina genética, o que foi uma ótima notícia para ele. O armazenamento dessas caixas custava cerca de 2 cristais de energia, e o mesmo custo para retirá-las. Havia cerca de algumas centenas de cristais de energia dentro da dimensão, então o custo não incomodou Jiang Shen nem um pouco.
Ele também comprou mantimentos no supermercado. Comprou uma grande quantidade de arroz, vegetais frescos, ovos e carne. Depois de consertarem a geladeira na mansão do mundo pós-apocalíptico, ela pode armazenar bastante comida. Assim que conseguirem mover mais algumas geladeiras dos prédios externos, a capacidade de armazenamento de alimentos aumentará exponencialmente. O ideal seria que ele tivesse um freezer. Ele deveria verificar os restaurantes no mundo pós-apocalíptico. Eles deveriam ser fáceis de consertar. Antes de voltar para casa, ele se lembrou de algo. Saiu da loja de animais com um hamster. Ao chegar em casa, tudo estava pronto. Jiang Shen pegou sua mochila de sempre, mas então ergueu as sobrancelhas e a colocou no chão novamente. Como Sun Jiao já tinha uma ideia do que estava acontecendo, provavelmente era hora de contar a ela e a Yao Yao. Quando foram para a sexta rua, ele não levou a torrada consigo. Ele guardou a torrada na dimensão de armazenamento. Sun Jiao deve ter notado, mas não perguntou. Como ela confiava muito nele, não era mais necessário manter as coisas em segredo. É melhor confessar para ela. Será mais fácil no futuro, e não preciso mais guardar segredos sobre as coisas. Jiang Shen decidiu. Ele está preparado para revelar partes do seu segredo a Sun Jiao. Com o hamster confuso na mão, ele sentou na cama e respirou fundo. Apocalipse, estou de volta. Um ouro post-apocalíptico capítulo 29. A queda da águia que é Agli. Estamos na área-alvo. Roger, aqui é Agli. Agli primeiro, abra detecção eletrônica de vida. Entendido. Abrindo detecção eletrônica de vida. O design aerodinâmico exterior tinha uma porta externa na parte traseira com uma metralhadora pesada acoplada. Os turboaceleradores em forma de disco em ambos os lados da nave emitiam um ruído ensurdecedor enquanto o ar vibrava sob eles. Dentro da nave, havia soldados fortificados até os dentes, cada um armado com turbocompressores pretos como breu que continham armas de fogo pesadas e assustadoras para uma única pessoa. No lado direito da nave, o logotipo da cidade de Luding estava desenhado sobre traços do que pareciam símbolos riscados. Helicóptero de ataque 51. A PCA equipou o helicóptero de ataque anfíbio em 2153 para servir principalmente à frota do Mar do Sul, pois era particularmente eficaz em desembarques em praias. Mas, após a guerra, tornou-se menos eficaz. Os dois helicópteros pretos voaram separados por 1000 metros e pairaram sobre um prédio. Wang Xian olhou para o dispositivo de detecção de vida que exibia o nível bacteriano desconhecido do lado de fora da nave blindada. Em seguida, flanqueou o prédio do lado de fora do helicóptero, com uma expressão sombria no rosto. Este tem que ser o lugar. Formas de vida combinam. O alvo está no prédio. HI solicitando permissão para atacar. Negativo. Wang Xian olhou cautelosamente para o prédio. Ativou o dispositivo de comunicação na armadura de energia. Aqui é o esquadrão dos Cavaleiros das Trevas. Estamos sobrevoando a criatura-alvo. As informações sobre a criatura-alvo são desconhecidas. Solicitamos suporte de mísseis. Este é o centro de comando. Aprovação de suporte de mísseis. O custo de uma invasão direta era muito alto. Wang Xian não podia arriscar a vida de seus companheiros sem sequer avistar a criatura. Ele solicitou cautelosamente o apoio de mísseis na esperança de expor seu corpo. Agli, mísseis chegarão em 1 minuto. Por favor, aumentem a altitude. Entendido. Entendido. Os dois helicópteros começaram a aumentar a altitude para evitar fogo amigo. O nascer do sol lançava raios amarelos através da poeira de radiação. Com as partículas amarelo esverdeadas repugnantes emergindo do prédio amarelo, toda a área parecia um ovo vista de cima. O que está escondido dentro do prédio? Wang Xiu fixou os olhos na gema turva. Porque a força de elite de Luding apareceria a 30 quilômetros da fronteira da cidade. A história começou com o encontro de batalha 2 dias antes. Porta-aviões Boai, torre de comando, sala de reuniões. As coordenadas de área, 412, 151, exibiram um sinal de vida em comum. Nossos cientistas não conseguem determinar a identidade da criatura, mas o indicador de energia do cristal aumentou para 90.141, ultrapassando o limite em 300. Como está dentro do nosso alcance de ataque, precisamos impedi-lo de evoluir ainda mais e recuperar o cristal. Preciso que você cuide dessa coisa. Entendeu? O homem de meia idade, com um velho uniforme da ACP,
Levantou-se e comandou em frente ao mapa sensorial completo. Sim, senhor. Os soldados uniformizados latiram em uníssono. Vestiram o uniforme da Marinha do PCA de forma organizada na reunião. É só isso por esta reunião. Sim. O dispositivo eletrônico de detecção de vida era comumente usado em terras devastadas. Pesquisas indicavam que todas as formas de vida emitiam certos sinais vitais que podiam ser detectados a longas distâncias por meio de emissões. Ele havia sido usado como dispositivo de rastreamento durante a guerra e, depois dela, como auxílio para resgate. No apocalipse atual, tornou-se um equipamento civil. A unidade detectava não apenas humanos, mas também qualquer sinal de vida que pudesse ser registrado na tela eletrônica do radar. O sinal de vida era proporcional à energia da criatura. Criaturas mutantes tinham um sinal de vida maior que o dos humanos. A capacidade avançada de calcular a energia cristalina de uma criatura mutante só havia sido concluída após a guerra e era possuída pela maioria das bases de sobrevivência maiores. Após registrar qualquer sinal de vida incomum, as bases de sobrevivência próximas frequentemente optavam por atacar a criatura, pois era extremamente perigoso permitir que criaturas mutantes evoluíssem. Infelizmente, sempre havia a possibilidade da formação de criaturas estranhas, já que todas as mutações eram espontâneas. Caminhos evolutivos que antes levavam milhares de anos podem levar 3 dias em uma cratera nuclear. A criatura evoluída pode ser um inseto inofensivo ou um monstro colossal. Qualquer criatura com mais de 300 cristais era considerada extremamente perigosa. Mas isso não significava que eles eram fortes. Comparados aos que tinham de 40 a 300 cristais, as criaturas mutantes extremamente perigosas eram mais fáceis de lidar. Um humano de 45 quilos, por exemplo, teria dificuldade em derrotar alguém de 90 quilos, já que não se enquadrava na mesma categoria. Mas e alguém que pesasse 227 ou 450 quilos? Seria considerado incapacitado, incapaz de manter funções vitais básicas. Da mesma forma, criaturas mutantes com mais de 300 cristais de energia eram consideradas incapacitadas. Sob a influência da radiação e de outros fatores, a mutação contínua expandia infinitamente a energia vital, mas isso não significava necessariamente uma forte capacidade destrutiva. Uma vez que algo ultrapassasse um limite, seria um obstáculo. A cidade de Ludin teve operações de ataques semelhantes no passado, onde seu alvo era uma criatura desconhecida com 110 mil de energia de cristal. Quando o esquadrão chegou, eles foram recebidos por uma multidão de criaturas comedoras de cadáveres e uma enorme almôndega meio comida. Uma almôndega que enchia a rua inteira. O esquadrão, sem noção, teve que chamar apoio de mísseis para explodir a almôndega em pedaços. Com um detector de energia, eles conseguiram localizar o cristal de 1 metro de altura e transportá-lo de volta. O resto da almôndega atraiu um número infinito de criaturas comedoras de cadáveres nas proximidades, tornando-a impossível de recuperar. Uma pena, pois teria sido uma excelente fonte de nutrientes. Essas criaturas excessivamente mutantes não tinham poder de luta na maioria das vezes. Por razões econômicas, eram muito mais fáceis de lidar em comparação com garras da morte ou Rosan. Por essa razão, comandantes egoístas foram incitados a agir para destruir as criaturas mutantes. Wang Xiu estava lidando com uma criatura assim. Embora os soldados começassem a cochichar sobre terminar a missão e tomar um banho, já que as armaduras estavam extremamente úmidas, Wang Xiu sentiu que algo estava errado e seguiu cautelosamente o procedimento de suporte de mísseis. Weag Li na frente abriu o radar para fornecer a localização exata do míssil em Liuding. Preparem-se para o lançamento do míssil. Levantem o cano. Rápido. Algumas pessoas em uniformes de trabalho se apressaram. Controlavam o equipamento ao redor da plataforma de lançamento enquanto um cano de 10 metros de comprimento emergia do porta-aviões. O cano de aparência elegante tinha um nome famoso: arma eletromagnética. A distância entre dois pontos é de 310.203 metros, detectando a espessura do alvo. Use um míssil de 10 kg, eleve a mira a 47 graus e ajuste a potência. O técnico no convés estava ajustando as configurações com um tabulete. O sistema de controle de tiro do buoy havia sido destruído por um pulso eletromagnético durante a guerra. Esses canos fixos foram posteriormente consertados por sobreviventes e conectados a terminais próximos para serem controlados a curta distância. O técnico pressionou o menor fogo.
Uma faísca azul encheu o cano enquanto a eletricidade de alta densidade gerava um ruído curto, mas ensurdecedor. Não houve explosão. Ouvia-se apenas o ruído inicial do míssil rompendo a barreira do som. Um rastro de azul claro se projetava no horizonte. A força da ondulação eletromagnética empurrou o cano ligeiramente para trás. O vapor começou a subir quando o sistema de resfriamento líquido foi ativado. Uma luz brilhou na parte traseira da aeronave antes de desaparecer no oceano infinito. O míssil de ponta chata cruzou o céu. A eletricidade restante do disparo inicial manteve o dispositivo de detonação interno funcionando e também criou um vácuo ao redor do míssil. À medida que se aproximava do alvo, a camada de vácuo se desintegrou. O revestimento de velocidade começou a derreter à medida que o míssil se expandia. Seguido por um rastro vermelho, o míssil cilíndrico atingiu o prédio como um punho de ferro. A explosão ensurdecedora se espalhou enquanto o míssil penetrava no prédio como se fosse papel. O prédio desabou com a força da explosão, deixando um espaço vazio para trás, deixado pelo míssil. Acerto certeiro. Ótimo tiro. Alvo avistado. Espera. O que é isso? Droga. HI, reporte a situação. HI. Quebrando. Quebrando. Por favor, enviem ajuda. Sons de caos. Da explosão, surgiu um gigante. Não, para ser mais preciso, era uma arma gigante. Uma energia vermelha escura começou a se concentrar antes de ejetar um feixe. O raio vermelho projetou uma linha reta através do céu. Não atingiu nenhum helicóptero diretamente, mas tornou todos os dispositivos eletrônicos na área inúteis. Menor atenção. Ataque EMP maior. Os resistores EMP da armadura de energia abriram repentinamente, mas todos os dispositivos sofreram diferentes graus de dano antes de serem acionados. Devido à resistência EMP, todos os sinais de comunicação foram bloqueados. Porra. Pen. Pule. Wang Xiong rugiu no interfone. Na nave em rápida queda, ele conseguiu se recompor. Com passos pesados, caminhou até a porta e pulou. Devido ao design sofisticado da blindagem elétrica, ela foi desativada apenas momentaneamente antes de toda a funcionalidade retornar. Os dois helicópteros, no entanto, não tiveram o mesmo destino, pois o pulso eletromagnético destruiu instantaneamente todos os dispositivos eletrônicos a bordo. Wang Xiu ficou boquiaberto ao ver o barril vermelho gigante. Que diabos é isso? Uma criatura que pode emitir pulsos eletromagnéticos. Destruiu o helicóptero sem nem atingir o alvo diretamente. Menor dispositivo de pouso ativado. Maior. Depois de ler as letras em seu capacete, Wang Xiu soltou um suspiro de alívio. Estalos surgiram em seus joelhos, cintura e ombro quando o pequeno motor turbo surgiu sob a superfície metálica. Wang Xiu sentiu um solavanco repentino antes de finalmente recuperar o controle. Os soldados começaram a pousar no chão. Vírus mutante, nível de concentração 97. Droga, que porcaria é essa? Seu companheiro falou pelo interfone. Fiquem atentos. Certifiquem-se de que tudo esteja selado. Esses vírus flutuantes estão me dando uma sensação ruim. Wang Xiu verificou o dispositivo de filtragem de ar. Os vírus cobriram o filtro em minutos. A concentração era tão alta que eles estavam quase em pedaços. A aparência amarelo esverdeada fez seus estômagos se contraírem de nojo. Deveríamos fugir primeiro. O pensamento passou pela sua cabeça antes que ele decidisse que precisava descobrir a origem do barril aterrorizante. Os helicópteros já estavam destruídos. Mesmo que Liu Jing enviasse apoio, seria extremamente perigoso. Tenha cuidado com o status do filtro. Prepare-se para o ataque. Entendido. Caso algo acontecesse, Wang Xiong registrou cuidadosamente a imagem do campo de batalha e enviou ao centro de comando. Ele pegou a metralhadora das costas e avançou. Não houve resposta do centro de comando. O vírus poderia bloquear a comunicação por rádio. Provavelmente, já que o raio criou um efeito EMP, o vírus definitivamente teve algo a ver com isso. Não, isso ainda era muito estranho. Normalmente, essas criaturas extremamente perigosas atrairiam outras criaturas mutantes para se alimentarem, mas não havia ratos à vista na área. Foi peculiar. Wang Xiu estava encharcado de suor antes de ouvir os gritos de seus companheiros. Acima de nós. Que diabos é isso? Wang Xiu olhou para cima imediatamente.
A energia começou a encher o canhão biológico vermelho mais uma vez. Não havia nada no céu. O que essa coisa estava atirando? Fogo. Imediatamente. Sem tempo para pensar, Wang Xiu ordenou o ataque com base em seu instinto. 12 soldados com blindagem potente concentraram fogo no canhão vermelho. As balas dispararam em grupos. Ninguém sabia se ele faria alguma coisa, mas não havia outra solução. 500 metros era o alcance efetivo das metralhadoras. A faísca das balas lançava um brilho em cada um dos rostos ferozes enquanto os canos em rápida rotação liberavam seu poder de fogo. De repente, o canhão, do tamanho de um prédio, se contraiu. Parou de disparar. Wang Xiu ficou surpreso que suas balas foram eficazes contra aquela criatura. Mas eles estavam errados quando outra explicação se apresentou. A energia havia sido preenchida ao máximo. Com expressões aterrorizadas, eles assistiram ao canhão explodir. O clarão vermelho submergiu toda a área em ondas de choque que se espalharam por todo o raio da explosão. O silêncio se instalou. Algumas almôndegas de cor vermelha foram lançadas à distância com a ajuda da explosão. Águia 1, Águia I, Cavaleiro das Trevas Offline. O sinal da vida está mudando. O alvo está se dividindo. O rosto do comandante estava sombrio. Seus olhos afiados fitavam a tela sensorial completa no ar. O símbolo de energia cristalina 90.141 desapareceu e foi substituído por 12 formas de vida energéticas distribuídas de forma desigual. A missão falhou. O comandante não ficou triste com a perda dos 12 combatentes e dos 4 pilotos. Com o programa de treinamento em realidade virtual, foi fácil desenvolver esses tipos de talentos. Mas os 2 helicópteros de ataque e os 12 conjuntos de Maquis e Power Armors custaram um total de 220 mil cristais de energia. Isso foi um desastre. Quanto ao impacto das criaturas mutantes no deserto, o futuro é incerto. Um ouro post-apocalíptico capítulo 30, de volta para casa, Apocalipse, estou de volta. O ar familiar, porém sujo, invadiu as narinas de Jiang Shen enquanto ele voltava ao chão. Ele respirou lenta e profundamente e olhou ao redor, os carros abandonados, as estradas rachadas, os prédios desabados e os zumbis irracionais. Este era o lugar que ele havia deixado. Ele olhou para a gaiola em sua mão, onde um hamster fofo, porém ignorante, jazia silenciosamente. Jiang Shen cutucou sua barriga macia apenas para confirmar que ele havia morrido. Ele soltou um suspiro. A nós foi seu último jantar. A ideia de viajar com outro humano era irrealista naquele momento. Jiang Shen ficou um pouco chateado. Ele seguiu pela rua conhecida. Jiang Shen tomou cuidado para não perturbar os zumbis indefesos que vagavam pela rua enquanto se aproximava da mansão. Durante o dia, os zumbis não eram nada assustadores. Ele chegava a descrevê-los como inofensivos. Mas, ao cair da noite, até o quase invencível Garra da Morte teria que pensar 2 vezes antes de entrar em uma rua infestada de zumbis. Sem a limitação da luz do sol, os zumbis eram tão loucos quanto alguém sob efeito de drogas. Eles utilizavam cada célula mutante do corpo para perseguir qualquer coisa viva. A mansão parecia a mesma, mas o portão de ferro era reforçado com arames de aço. Song Jiao deve ter feito isso enquanto estava fora. Ele se aproximou para tocar a campainha. Logo depois, ouviu passos vindos de dentro, antes que o portão de ferro se abrisse. Ponto. Uma figura graciosa se chocou contra seu peito. Jiang Shen antecipou o abraço com os 2 braços estendidos. Ele acolheu o calor que tanto ansiava desde que partira. Uma sensação úmida cobriu seus lábios. Você finalmente voltou. Ela ofegou para recuperar o fôlego enquanto olhava com tristeza para Jiang Shen. Senti muita sua falta, meu amor. Jiang Shen deu um tapa na bunda firme enquanto um sorriso aparecia em seu rosto. Entre. Jiang Shen entrou na mansão enquanto Sun Jiao habilmente trancava o portão atrás dela. Ele notou que, embora parecesse a mesma por fora, o interior da mansão havia sido modernizado. A pequena floresta decorativa foi derrubada para criar torres de vigia junto à muralha, equipadas com arame farpado e ladeadas por trincheiras escondidas. Até a própria mansão foi reforçada com janelas equipadas com barras de aço. O que você fez com a minha mansão? Um sorriso amargo surgiu no rosto de Jiang Shen. Isto não é mais uma mansão, é uma fortaleza. Vai ser mais seguro assim, disse Sun Jiao, orgulhoso. A mansão não tinha nenhuma proteção antes.
Recolhi alguns materiais da área e reforcei o local. Acho que qualquer um notaria se não fizéssemos nada. Jiang Shen suspirou. Mas este é o nosso lar, afinal. Não podemos fingir que ninguém mora aqui. Haverá sobreviventes que eventualmente notarão este lugar e espalharão a notícia. Você tem razão. Obrigado. Jiang Shen percebeu que havia subestimado a situação e a importância do problema. No apocalipse, zumbis não eram proteção natural. Eram praticamente decoração durante o dia. Os sobreviventes também não eram as pessoas mais amigáveis. A Rua 6, absolutamente neutra, era considerada a força mais simpática do deserto. Se as pessoas descobrissem que havia comida ali sem nenhuma proteção, multidões correriam para este lugar. Independentemente da força de Sun Jiao, não havia como garantir a segurança deste lugar. As criaturas mais perigosas do apocalipse não eram os zumbis, mas os humanos. Mas por que você quebrou as estátuas de mármore da porta da frente? Jiang Shen lançou um olhar pesaroso para a mansão. A mansão já fora luxuosa antes, mas agora não tinha nenhuma estética. Ocupava muito espaço. Não havia necessidade de proteção dentro da muralha. Só me impediria de atirar em intrusos, argumentou Sun Jiao. Ok, tudo bem, você está certo. Jiang Shen suspirou e aceitou a ideia. Ele abriu a porta de segurança da mansão. Onde está Yao Yao? Aquela garota também sentiu muita falta de você. Sun Jiao olhou para Jiang Shen com um olhar perplexo. Ela ajeitou a gola dele. Vá para o quarto dela. Ela anda mexendo em uns equipamentos pequenos para te ajudar. MHMM. Jiang Shen assentiu e caminhou até o quarto de Yao Yao. Ele empurrou lentamente a porta de madeira, as dobradiças rangendo alto. O quarto estava escuro. Se não fosse pela respiração ritmada, ele teria pensado que o quarto estava vazio. Essa garota ainda está na cama. Jiang Shen não pôde deixar de sorrir. Ele sabia muito bem que aquela garota tímida sempre ficava um pouco tonta pela manhã devido ao seu corpo desnutrido. Um leve aroma metálico preencheu o ambiente, fazendo Jiang Shen farejar o ar. A delicada escrivaninha de madeira provavelmente pertencera a uma garota igualmente adorável, mas agora estava repleta de equipamentos e dispositivos eletrônicos. O computador sensorial completo que Jiang Shen havia comprado para ela estava sobre ela, assim como alguns outros dispositivos desconhecidos. Havia uma placa de silício que parecia ter saído diretamente de um romance de ficção científica no canto da mesa, mas metade dela estava quebrada. Os fios expostos estavam fundidos a outro pedaço de placa de circuito. Embora curioso, ele não tinha o mau hábito de tocar nos pertences de outras pessoas sem permissão. Ele moveu os pés apenas para sentir uma força obstrutiva. Pegou um livro de programação cheio de termos e anotações profissionais, lembrando Jiang Shen dos deuses do estudo da época da universidade. Embora tenha passado no exame de nível 2 de informática, ele não entendeu nada do conteúdo do livro. Esta é uma linguagem de programação mais direta e concisa. Yao Yao se enrolou sob o lençol como se estivesse em um sonho doce. Ela parecia um esquilo fofo e sua boca ligeiramente franzida parecia um doce. Suas mãos escondidas na frente do peito despertaram em Jiang Shen um forte desejo de protegê-la. Parece que ela está comendo bem. Jiang Shen ajoelhou-se e acariciou com indulgência seus cabelos macios. Embora o quarto estivesse escuro, seu rosto um pouco mais gordinho indicava sua melhora física. Os roncos suaves fizeram com que Jiang Shen não quisesse perturbar seu doce sonho. Mas ele realmente queria abraçá-la. Yao Yao, Yao Yao, Jiang Shen chamou levemente. Ei! Yao Yao esfregou os olhos atordoada enquanto se sentava. Com os olhos sonolentos, ela encarou Jiang Shen e sorriu. Então, como um koala, ela colocou os braços em volta do pescoço de Jiang Shen e fechou os olhos novamente. Ei, irmãozão, não vá embora mais. Yao Yao tem se esforçado muito. Yao Yao está excelente agora. Ela murmurou as palavras antes que se transformassem em um ronco leve novamente. Garota, você me confundiu com o travesseiro de novo. Jiang Shen estava prestes a acordá-la quando viu as olheiras ao redor dos olhos dela iluminadas pela luz fraca sob a cortina da janela. Ele pensou nas palavras murmuradas por ela e sentiu-se um pouco choroso. Yao Yao está bem. Durma mais um pouco. Ele colocou Yao Yao adormecida na cama novamente e a aconchegou. Ele se inclinou e beijou gentilmente sua testa macia. Como se estivesse sonhando com a coisa mais doce do mundo,
Um sorriso alegre surgiu em seu rosto. Os lábios ligeiramente curvados tinham um cordão prateado preso a eles. Jiang Shen saiu do quarto e fechou a porta. Você comeu? Song Jiao observou com um olhar zombeteiro enquanto Jiang Shen descia as escadas. Eu sou um monstro ou o quê? Ele revirou os olhos e sentou-se em frente a ela. Yao Yao. Song Jiao hesitou, mas decidiu. Yao Yao. Ela realmente se importa com você. Ela tem estudado informática nos últimos dias e até me pediu para levar alguns livros da biblioteca. Não sei se o que fiz está certo. Ela tem sido extremamente dedicada. Talvez ela queira que você anote, e essa é a maneira dela expressar seus sentimentos para você. Song Jiao estava ajustando a maneira como formulava suas palavras para expressar corretamente a intenção por trás da conversa. Obrigado. Só obrigado. Mas você é parte da minha família. Jiang Shen decidiu e olhou-a solenemente nos olhos. De repente, ela subiu na mesa e o agarrou pelo colarinho. Diante do olhar chocado de Jiang Shen, ela riu. Quer dizer que você vai comê-la também? Isso é amor fraternal. O que você quer que seja? Jiang Shen olhou para Song Jiao, desconfiada. Suas ações inesperadas a tornavam difícil de entender. Ah, vejo que ela gosta de você mais do que como um irmão. Jiang Shen ficou em silêncio. Você não quer dizer nada? Você não pode me deixar ir primeiro? Não, e se você desaparecesse de novo? Lágrimas rolaram repentinamente dos olhos de Song Jiao. Isso deixou Jiang Shen frenético, embora ele não soubesse o porquê. O que fez essa garota audaciosa chorar? Eu não vou desaparecer, querida, disse Jiang Shen com um sorriso amargo. Ele estendeu as mãos para abraçá-la, mas ela o bloqueou. Quem sabe? Você tem garotas do outro lado, né? O olhar que Song Jiao lançou a ele assustou Jiang Shen. Por que você está perguntando isso? Jiang Shen desviou o olhar. Sim ou não? Song Jiao não deu a Jiang Shen a chance de evitar o assunto. Jiang Shen respirou fundo e respondeu honestamente, sim. Preparado para ser amarrado por essa garota selvagem, Jiang Shen ficou surpreso quando ela retirou a mão de sua coleira. Você é um cara honesto. Song Jiao não saiu da mesa. Ela se ajoelhou e olhou nos olhos de Jiang Shen. Ela sorriu. Por que ela está sorrindo? Jiang Shen tinha uma expressão estranha no rosto. Sou honesto com minha mulher, não há razão alguma para mentir. Então, tenho sorte de ser sua mulher, Song Jiao o provocou. Se você não quiser, não vou forçá-lo. A expressão em seu rosto revelava seus pensamentos ansiosos. Song Jiao tinha a mesma expressão. Ela mordeu os lábios delicadamente. Claro que quero, mas estou um pouco brava por você ter me abandonado aqui para encontrar outra mulher. Sinto muito. Jiang Shen abaixou a cabeça silenciosamente, mas depois de uma pausa, olhou para cima novamente. Ele a encarou cuidadosamente. Embora o que eu disser não vá melhorar a situação, se houver algo que eu possa fazer para compensá-la, eu posso. Sério? Qualquer coisa. Song Jiao examinou maliciosamente o rosto de Jiang Shen. Então, vamos começar. Antes que Jiang Shen pudesse organizar seus pensamentos, Song Jiao já havia se movimentado com a agilidade de um gato. Jiang Shen não teve chance de reagir antes de ser amarrado à cadeira. Song Jiao pisou no braço da cadeira de Jiang Shen, o que lhe fez lembrar de quando eles se conheceram. Eu quero dizer. O que você disse? Song Jiao fingiu não ter ouvido e aproximou a cabeça. Jiang Shen percebeu que havia trocado de roupa ao subir as escadas, trocando o agasalho por uma blusa chamativa. Foi a primeira vez que ele viu Song Jiao usando meias. Ele pensou nas roupas que havia comprado para eles e percebeu que roupas depois do apocalipse não eram um problema, pois havia lojas em todos os lugares. Não, nada, esta cor apenas parece familiar, disse Jiang Shen com um sorriso amargo. Ei, então deixe-me mostrar-lhe novamente, ela sussurrou, seus lábios vermelhos sorrindo maliciosamente. O quão incrível eu sou. O exame de nível 2 em informática é um certificado que você pode adquirir para proficiência em informática. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.